Então, pessoal, vamos agora à resolução das atividades propostas na semana 13. Eu sou a professora Daniele Bracha, de Matemática. As questões dessa semana, elas eram sobre resolução de problemas. Eu andei verificando nos retornos que vocês me deram que tem muita gente com dificuldade em resolver problemas, né? Então, eu propus aqui uma série de passos, assim, uma estratégia para a gente conseguir resolver os problemas com eficácia. Então, o primeiro passo seria ler e compreender o problema. Mas aqui é não ter preguiça, é ler quantas vezes for necessário para a compreensão. Às vezes a gente lê rápido e não entende muito bem. Se não entendeu muito bem, volta lá e lê de novo. Depois que tiver com o problema bem compreendido, o que deve ser feito é planejar a solução. Como é que eu vou planejar a solução? Eu vou anotar, né, informações importantes que o problema me deu e que podem me ajudar a resolver esse problema. E aí eu vou pensar, que operação eu vou fazer? Né? Qual operação eu vou fazer primeiro? Depois, no terceiro passo, eu vou colocar em prática aquilo que eu planejei no passo anterior. O quarto passo é verificar. É o que a gente chama de tirar a prova real, né? Se eu fiz uma divisão, eu vou conferir essa divisão tirando a prova real, fazendo a multiplicação. E aí eu vou ler o problema, vou ler a resposta que eu encontrei e vou perguntar: essa resposta, ela atende à pergunta do meu problema ou ainda não? Isso seria o quarto passo, a verificação. E o quinto e último passo é responder a pergunta do problema, né? Normalmente a gente responde a pergunta do problema utilizando parte da pergunta. Por exemplo, quantos anéis tem Joana? Vamos supor, que é a pergunta do meu problema. Eu vou responder dizendo: Joana tem tantos anéis. Isso é a resposta do meu problema. Bem, vamos então aos exercícios. A primeira questão trazia que Caio quer embalar 2.460 xícaras em algumas caixas. Ele quer que fique 15 xícaras por caixa. Quantas caixas serão necessárias? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é isso, é anotar as informações que eu tenho. Eu tenho 2.460 xícaras e eu quero embalar em 5 caixas, né? Qual é a operação que eu tenho que fazer aqui? Se eu tenho um todo e eu vou dividir em partes, eu vou fazer uma divisão, né? Então, eu vou dividir 2.460 por 15. Isso vai me resultar em 164. 164 é o quê? 164 são as caixas necessárias para embalar 15 xícaras por caixa. Então, respondendo a pergunta, vou precisar de 164 caixas. Ou melhor, o Caio vai precisar de 164 caixas. Como é que a gente faz a conferência desse cálculo? A gente viu lá nas propriedades da multiplicação e da divisão que multiplicação e divisão são operações inversas. Dessa forma, nós temos aqui um dividendo, um divisor, um quociente e o resto. E para a gente calcular? Para a gente calcular o inverso, para ver se esse cálculo está certo, nós vamos multiplicar o quociente pelo divisor. E isso tem que me dar o valor do dividendo. Fiz aqui essa multiplicação, 164 vezes 15 é igual a 2.460. Então, está certo o meu cálculo. A segunda questão. Jorge foi ao banco pagar uma conta de luz no valor de R$ 234 e uma conta de água no valor de 87. Na volta, foi ao supermercado e comprou R$ 50 em mantimentos.
Ao chegar em casa, percebeu que ainda tinha R$ 23. Jorge tinha quantos reais antes de sair de casa? Então, a primeira coisa de qualquer problema é anotar as informações que o problema me dá. Então, o problema pede o valor que o Jorge tinha antes de sair de casa, diz que ele fez uns pagamentos, ó, luz 234, água 87, mercado 56 e diz ainda que sobrou na carteira dele, depois de pagar tudo isso, R$ 23, né? Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Vamos somar os gastos, vamos ver quanto ele gastou. Então, 234 da luz, mais 87 da água, mais 56 do mercado, deu R$ 377. Então, beleza, sabemos que ele tinha um valor, gastou 377 e ainda sobrou 23. Lá nas propriedades da soma, a gente viu que uma soma é a operação inversa de uma divisão. Então, se a gente for colocar essas informações aqui numa conta, a gente teria que o valor que a gente quer saber, que eu simbolizei aqui por pontos de interrogação, menos o valor que foi gasto, que é R$ 377, é igual a 23. Então, como eu vou calcular aqui o valor que eu gastei? Aliás, que eu tinha? Eu simplesmente tenho que somar o que me sobrou com o que eu gastei. E aí eu vou encontrar o valor que eu tinha antes de sair de casa. Jorge, então, tinha R$ 400. Para mim conferir esse cálculo, é eu pensar na operação inversa. Ó, eu vou substituir aqui os 400 que eu achei pelo valor dos pontos de interrogação e vou ver se a conta dá essa resposta mesmo. R$ 400 menos 377 dá 23? Sim, dá 23. Então quer dizer que nosso cálculo está certo. Outra consideração que eu posso pensar aqui é assim, ó. Se eu tinha um valor e gastei e ainda me sobrou mais um pouquinho, eu tenho que ter lá no início mais do que qualquer uma dessas contas aqui. Então, eu não posso ter menos do que essa soma, né? Porque se eu gastei, quer dizer que eu tinha. Se a gente não tem, a gente não gasta, não é? Então, essas são algumas considerações que a gente tem que lembrar, assim, na hora de resolver um problema. É pensar um pouquinho. Será que pode ser isso? Será que essa minha operação está certa? Eu mexo que é interessante, às vezes, desenhar. Porque desenhando a gente enxerga o que está fazendo e fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Às vezes, só imaginar fica difícil, né? Então, vamos à questão 3. Carlos faz coleção de figurinhas e comprou na livraria 4 embalagens, com 5 figurinhas em cada uma. Ó, primeira informação interessante. Ele comprou 4 embalagens, dentro de cada embalagem vinha 5 figurinhas. Sabendo que Carlos tinha em casa outras 52 figurinhas e na casa de sua avó outras 43, quantas figurinhas Carlos tem ao todo? Qual é o primeiro passo da resolução de problemas? É eu tirar as informações que o problema nos dá. Ó, então aqui eu tenho 4 embalagens de figurinha. Dentro de cada uma tem 5. Então, quantas embalagens ele comprou? É só multiplicar, né? 4 vezes 5. Então, ele comprou 20 embalagens. A segunda informação está aqui, ó. Ele tinha em casa 52 figurinhas. E a terceira informação é que ele tinha na casa da avó outras 43. E o problema nos pergunta quantas ele tem ao todo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho partes de um todo e eu quero juntar. Então, eu vou fazer a operação de soma, né? Eu vou somar as figurinhas que eu comprei, as que eu tenho em casa e as que estão na casa da avó. Então, 20 mais 52 mais 43 dá 115. Logo, vou escrever minha resposta.
Carlos tem ao todo 115 figurinhas. Para conferir esse cálculo, a gente pode pensar que a operação inversa da soma é a subtração. Então, se nós pegarmos o todo e diminuirmos as parcelas, nós vamos encontrar um resultado zero. 115 menos 43 menos 52 menos 20 vai me dar zero. Então, quer dizer que meu cálculo está correto. Quarta e última questão. Zoé ganhou um saco de balas com 84 unidades e decidiu dividi-los com os amigos do time abaixo. Quantas balas cada um receberá? Aqui eu copiei a imagem lá da apostila. Ó, tem 6 pessoas aqui, mas Zoé, então são 7 pessoas. Mas uma informação que o problema me traz. São 84 balas a serem divididas. Então, o próprio problema já está me dizendo qual é a operação que eu tenho que fazer, né? Ó, Zoé ganhou um saco de balas com 84 unidades e decidiu dividi-lo com os amigos. Então, o próprio problema já está dizendo que se trata de uma divisão, correto? Então, 84 divididos por 7 é igual a 12. Logo, cada um receberá 12 balas. Como eu já disse para vocês, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, se eu multiplicar o quociente vezes o divisor, tem que resultar no dividendo. Vamos ver se essa operação ficou certa. 12 vezes 7 é igual a 84. Logo, está correto. Pessoal, a última folha de vocês era um desafio. Esse desafio dizia que os amigos, 6 amigos marcaram um jogo de futebol para as 18 horas, mas cada um teve um imprevisto e chegaram em horários diferentes. Siga as dicas e descubra o nome de cada menino e o horário em que chegou ao jogo. Primeira dica. Ricardo, primeira informação importante lá do enunciado. O jogo era às 18 horas. Perfeito. Preciso anotar isso. Primeira dica aqui embaixo. Ricardo usa boné e chegou 10 minutos antes do horário. Tenho 2 meninos com boné, ó. Então, eu não posso dizer ainda qual deles é o Ricardo, correto? Correto. Dica número 2. Fábio é o mais baixo da turma e chegou meia hora antes do jogo. Ó, se ele é o mais baixo da turma, eu já achei ele aqui, né? Então, esse daqui é o Fábio. Correto? Se ele chegou meia hora antes do jogo, que horas ele chegou? O jogo começava às 18 horas. Então, ele chegou às 17h30. Correto? Correto. Aí, a número 3 nos diz assim. Rodrigo já veio com o uniforme de jogo, porém chegou 15 minutos depois de Márcio. Então, vamos olhar aqui, ó. Tem 2 meninos que estão uniformizados, ó. Camiseta do time e calção. Esse aqui também. Então, ainda não podemos dizer qual deles é o Rodrigo. Vamos para a próxima. Paulo está ao lado de Rodrigo, usando boné. Ó, ou esse é o Paulo, ou esse é o Paulo. Então, aqui a gente já sabe que esse aqui vai ser o Rodrigo, né? Porque se os de boné estão do lado do Rodrigo, quer dizer que esse daqui é o Rodrigo. Rodrigo. Tá. Qual horário o Rodrigo chegou? Chegou 15 minutos depois de Márcio. Então, o horário nós só vamos poder dizer depois que a gente vê o horário do Márcio, né? Então, vamos ao próximo.
Márcio é o mais alto da turma e sempre pontual. O mais alto da turma é esse aqui. Então, esse daqui é o Márcio. Então, este aqui é o Márcio. Se ele é pontual, quer dizer que ele chegou na hora do jogo. Então, ele chegou às 18 horas. Correto? Aí, nós podemos voltar lá na dica 3. Ó, Rodrigo já veio com o uniforme de jogo, porém chegou 15 minutos depois de Márcio. Se nós temos horário de Márcio, já podemos colocar aqui o horário do Rodrigo. Então, o horário do Rodrigo foi 15 minutos depois de Márcio. Então, às 18h15. Correto? Correto. Ó, aí a próxima dica. Márcio é o mais alto da turma e é sempre pontual. Ah, esse a gente já preencheu, tá aqui. Vamos à próxima. Felipe também veio uniformizado. E é o último da fila e chegou 5 minutos adiantado. Ó, mais uma informação aqui. Quem vai ser o Felipe? Felipe diz que ele veio uniformizado, que nem o Rodrigo. Então, é este aqui, porque ele tá, ó, de camiseta e de bermudinha, de calção. E diz que ele chegou 5 minutos adiantado. Se o jogo era às 18, ele chegou às 17h55. 5 minutos adiantado. Certo? Então, temos informações aqui. Falta o Paulo, né? Ó, Paulo está ao lado de Rodrigo usando boné e uniforme incompleto. Então, Paulo é esse aqui, ó. Porque ele tá só com a camiseta do uniforme. Não tá com calção. Então, esse aqui é o Paulo. Ele chegou 15 minutos depois de Fábio. Então, o Fábio chegou às 17h50. Então, o Paulo chegou 15 minutos depois. 15 minutos depois é que horário? 17h45. Certo? E, então, Fábio, esse daqui, ó, Ricardo usa boné e chegou 10 minutos antes do horário. Esse aqui é o que falta a gente preencher. Então, quem é o que está faltando aqui? Esse aqui, o Ricardo. Aí diz que ele chegou 10 minutos antes do horário, né? 10 minutos antes do horário é às 17h50. Certinho? Certinho, acho que conseguimos achar o nome e o horário de todos, né? Então é isso, pessoal. Dúvidas, entre em contato comigo. Um abraço.